Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. Autoridades brasileiras apreenderam mais de 67 mil armas de fogo ilegais em apenas 8 meses. O armamento que vem do exterior entra no Brasil por rodovias federais. Os estados que lideram a apreensão de armas são aqueles com forte presença de facções criminosas. Um arsenal que poderia ser usado pelo exército de diversos países em guerras, mas que está disponível para o crime organizado do Brasil. De janeiro a agosto deste ano, mais de 67 mil armas de fogo foram apreendidas no país. Uma média de 277 por dia. São Paulo lidera o ranking das apreensões, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Rio de Janeiro. Especialistas em segurança explicam que o tráfico de armas é, acima de tudo, um negócio muito lucrativo para as facções criminosas. Pistolas, metralhadoras e fuzis, fabricados no exterior, chegam ao país com alto valor agregado para serem vendidos ou alugados para quadrilhas de criminosos. E esse armamento, ele é revendido ou ele é até mesmo alugado para práticas de crime, principalmente roubos a banco, para outros grupos criminosos. As armas vêm principalmente dos Estados Unidos, Europa e China. E entram no Brasil pelas fronteiras do Paraguai, Bolívia, Suriname e Venezuela. Nas estradas são transportadas em peças desmontadas e camufladas em veículos. Esta semana, um casal que viajava com uma criança de 4 anos foi parado pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná. No veículo foram encontradas 28 pistolas. As facções, elas fazem importação ilegal dessas armas de grosso calibre para a defesa de território onde elas dominam. E, por isso, os grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, acabam figurando como grandes destinatários dessas armas que são apreendidas. Em São Paulo, a polícia encontrou num guarda-volumes diversas malas com 12 armas de fogo, entre fuzis, carabinas, pistolas e revólveres. Especialistas afirmam que as apreensões representam uma parcela pequena das armas contrabandeadas em circulação. É sempre uma pequena parte do mercado que é movimentado por essas organizações criminosas, mas não temos saída a não ser investir na capacidade, na qualidade da repressão contra esse tipo de crime. Veja agora outros destaques do dia. Avião da Força Aérea decola do Líbano com 229 brasileiros repatriados. Os últimos preparativos para as eleições municipais em todo o país. Operações de emergência levam urnas a municípios isolados. A expectativa de quem vai votar pela primeira vez. Incêndio atinge o antigo Museu da Casa Brasileira em São Paulo. E a história do brasileiro que deu a volta ao mundo a bordo de um helicóptero. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. O ataque a tiros contra 4 médicos na orla do Rio de Janeiro completou 1 ano hoje. A polícia concluiu que os ortopedistas que participavam de um congresso foram baleados por engano. O Jornal da Record conversou com o único sobrevivente do atentado. Momentos de terror que ainda são difíceis de esquecer. Lembro das equipes de socorro, o que foi conversado, o que foi dito. Daniel Proença foi o único sobrevivente do ataque que aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Marcos Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro, de 33 e Diego Bonfim, de 35, irmão de uma deputada federal, eram os médicos que estavam na mesa com ele. As câmeras de segurança registraram quando os homens armados desceram de um carro e atiraram várias vezes. A investigação descobriu que um dos médicos teria sido confundido com um miliciano da região. Por causa do erro, 4 suspeitos que teriam efetuado os disparos foram mortos por ordem dos chefes da facção criminosa. Um 5º suspeito morreu 1 mês e meio depois, durante um assalto. Daniel Proença foi atingido por 14 tiros e precisou passar por um longo processo de reabilitação. Depois de 7 cirurgias, aos poucos, ele vem retomando a rotina profissional, mas ainda guarda no corpo as marcas daquele dia. Eu ainda estou com muito projétil. Eventualmente, eles estão muito profundos, a maioria deles.
seria difícil acessá-los. Então, às vezes, para você pensar em tirar, eu vou machucar muito mais coisa do que deixar eles aí. O miliciano, que seria o alvo verdadeiro do ataque, Tailon Barbosa, foi preso em outubro do ano passado. Acho que aqueles 3 que se foram, quem perdeu, a família perdeu muito, mas a sociedade perdeu demais. Então, acho que a minha função, talvez no mundo, seja trabalhar, seguir ajudando o próximo e seguir fazendo com essa graça que eles me ensinaram. O avião da FAB decolou do Líbano com os primeiros brasileiros repatriados. A previsão de pouso na base aérea de Guarulhos, na Grande São Paulo, é na manhã deste domingo. O avião da FAB do modelo KC-30 chegou a Beirute às 11h20 da manhã, no horário de Brasília. E 2 horas depois, decolou com 229 passageiros. Entre eles estão 10 crianças de colo. Na tripulação, há médicos, enfermeiros e psicólogos. A aeronave deve fazer uma parada em Portugal e depois seguir para a base aérea de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde deve pousar no domingo de manhã. O presidente Lula deve recepcionar o grupo. Segundo o Itamaraty, quase 3.000 pessoas pediram ajuda para retornar ao Brasil. A expectativa do governo é resgatar 500 pessoas por semana, se as condições de segurança permitirem. Cerca de 20.000 brasileiros vivem no Líbano. É a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. Com os bombardeios aéreos de Israel contra o grupo extremista Hezbollah, o número de brasileiros que querem voltar ao país tem aumentado dia após dia. Uma marcha que se intensificou nos últimos dias. Pessoas que tentam chegar à Síria e fugir dos bombardeios no Líbano. Hassan, um libanês que viveu por 30 anos no Brasil e há 15 voltou para o país de origem com a família, já passou por 4 cidades para escapar dos ataques no sul do Líbano. O deslocamento começou no último dia 22, até chegar a Karbala, no Iraque, na última quarta-feira. Hassan se abrigou na casa de conhecidos. Eu já tenho passagem, dia 7, eu chego no Brasil dia 8, 11 de manhã, se Deus quiser. Hassan conta que os filhos estão traumatizados com os bombardeios e só pensam em voltar ao Brasil. Minhas filhas começam a tremer, chorar bastante e falam, vamos sair daqui. A maior comunidade brasileira no Oriente Médio fica justamente no Líbano, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Em contrapartida, cerca de 7 milhões de libaneses escolheram viver no Brasil, sozinhos ou com famílias inteiras. Bárbara vive com o marido e os 2 filhos no Líbano há quase 20 anos. Em julho, a família veio passar um mês de férias no Brasil, mas por causa dos conflitos na região, decidiu ficar no país. Quando chegou no começo de agosto, começaram alguns ataques. E aí a gente precisou fazer uma decisão muito rápida, que era ficar de vez no Brasil. Só que meu marido precisou voltar para fazer essa organização da volta definitiva. O marido de Bárbara, Rada Saler, agora tenta sair do Líbano. A única coisa que a gente torce é para que ele volte com vida. Para diminuir a ansiedade, eles se falam várias vezes por dia. Tenho medo de não poder cuidar de vocês. O professor de Relações Internacionais explica que o conflito ganha novas proporções. Israel tem de um lado os Estados Unidos, que é a principal economia do mundo e uma potência militar importante, e de outro lado a gente sabe que do lado também do Irã, que apoia o Hamas, que apoia o Hezbollah, tem ao seu lado a China e a Rússia. Uma vez que isso atinge de maneira mais intensa, mais profunda os interesses americanos, chineses e russos, isso de fato pode trazer muito mais problemas para o mundo como um todo. E mais 8 países oferecem ajuda para a repatriação dos cidadãos que querem deixar o Líbano. Mais de 200 australianos e familiares embarcaram hoje no aeroporto de Beirute. Algumas pessoas estavam emocionadas por terem de deixar as casas às pressas. A Holanda também organizou um esquema e 2 aviões serão enviados neste fim de semana. A embaixada chinesa confirmou a saída de 2 grupos, mas não divulgou o número exato de pessoas que vão deixar o Líbano.
E aqui no Brasil, as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul receberam até agora 102 moradias temporárias. O número é pequeno, já que quase 11 mil imóveis foram destruídos. Os governos ainda não conseguiram dar uma resposta efetiva ao problema habitacional gaúcho. O entrave está na burocracia e no tamanho da tragédia climática. A dona Ana criou os 8 filhos na casa que existia neste terreno, em Mussum, no Vale do Taquari. Foram 70 anos de memórias levados pela enchente de maio. Eu acho triste. Eu vim aqui 2 vezes só, porque não tenho coragem de vir aqui. A filha dela, Yara, nasceu aqui. A sala, aqui tem uma sala, aqui o quarto da mãe. Cerca de 85% do município foi inundado. 234 famílias ficaram desabrigadas. Agora, contam com o aluguel social pago pela prefeitura para ter onde morar. A casa do seu Nilson ficou destruída. Ele perdeu a esposa na tragédia e agora mora com um irmão neste imóvel alugado. Não foi fácil passar uma noite dessa aí. Nem sei como é que me livrei. Vou levando a vida, fazer o quê? Em 8 meses foram 4 inundações na cidade. Mas nenhuma casa permanente foi entregue até agora. As coisas estão se misturando. O período eleitoral e esta, vamos dizer, essa não vontade de parecer campanha. Uma entrega de uma casa, obviamente, é um momento muito bonito, muito emocionante, mas pode parecer também campanha eleitoral. O governo do Rio Grande do Sul também instalou 102 moradias temporárias, pouco diante das quase 11 mil casas destruídas e 190 mil danificadas desde setembro de 2023. A falta de terrenos fora da área considerada de risco é um problema em cidades menores como Mussum. A pequena oferta de imóveis prontos inviabiliza uma resposta rápida. Mesmo quando há terreno disponível, o local muitas vezes requer preparo prévio, como terraplanagem, saneamento e iluminação. Já a construção de unidades do Minha Casa Minha Vida demora pelo menos 1 ano. São 2 a 3 meses para aprovar o projeto e de 10 a 14 meses para executar a obra. Esta área foi adquirida pelo Estado para receber 52 moradias. Não há prazo para entrega. Por enquanto, a construção de unidades pré-moldadas em aço, que ficam prontas em 90 dias, é uma das soluções encontradas. Segundo o governo federal, mais de 2 bilhões de reais foram destinados para a aquisição das moradias. Continua ainda a necessidade de que o cadastro das famílias, a identificação das áreas onde as casas serão construídas, o licenciamento ambiental das áreas seja feito pelas prefeituras e pelo governo do estado. Cansados de esperar, empresários de Mussum formaram uma associação que busca, junto à iniciativa privada, uma solução definitiva para o problema no estado. Vamos dar para essa pessoa uma área que ela possa construir e ela tenha certeza do que o que ela está comprando a partir de agora vai ser para sempre. Ela vai ter certeza que naquele local não vai vir mais água, ela vai poder ter a sua vida tranquila. Previsão do tempo, hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber como deve ficar o domingo de eleições pelo Brasil. Oi, Lid, boa noite para você. Oi, Giovana. Olha, será ensolarado e sem chuva em grande parte do país. Boa noite para você. Sérgio, muito boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Uma grande massa de ar seco mantém a chuva concentrada sobre os extremos do país. Então, eleitor, algumas capitais devem registrar chuva ao longo do dia. Se programe. Em Salvador, chove com moderada intensidade. Em Belém, previsão de chuva passageira à tarde e sensação de tempo abafado, com até 34 graus. Em Boa Vista, domingo nublado e chuvoso. Já em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, dia ensolarado e seco. À tarde, as máximas ficam entre 26 e 32 graus. Hoje tivemos pouco registro de chuva no Brasil. Pelas imagens de satélite, as nuvens mais carregadas estão sobre o oceano.
Amanhã, a frente fria segue caminho, avançando pela Bahia e aumenta a chuva sobre o litoral do estado. No extremo norte do país, as pancadas isoladas marcam presença à tarde. No giro de temperaturas, faz até 24 graus em Porto Alegre e em Vitória. Em Brasília e em Manaus, 35 e até 29 em Natal. Hora do Tempo Delivery. A Nereide é de Jandaia do Sul, no Paraná. Boa noite, Nereide. Sem mudanças nos próximos dias. No domingo faz 33 graus, na segunda 34 e até 37 na terça. A Flávia é de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Flávia. Mais uma semana que começa ensolarada e sem nada de chuva para você. As máximas ficam entre 38 e 40 graus. Faça como elas e participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Sérgio. Obrigado, Lide. Veja a seguir, operação de emergência leva urnas a municípios do Pará e do Amazonas isolados por causa da seca. TSE faz última verificação dos sistemas antes das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, realizou hoje a verificação dos sistemas eleitorais que serão usados nas eleições de amanhã. A verificação foi feita na presença dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Câmara dos Deputados, da Agência Brasileira de Inteligência, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Durante o procedimento, 3 sistemas diferentes foram autenticados. O gerenciamento da totalização de votos, usado para receber todos os dados enviados para o TSE, o receptor de arquivos de urnas, responsável por receber os dados das urnas, e o sistema de informação de arquivos de urna, que atualiza as zonas eleitorais sobre o processamento dos dados. Registro que isso é feito desde o ano de 2002, portanto, há mais de 20 anos, em todos os turnos, e nunca houve nenhum episódio de diferença entre aquilo que foi digitado na urna eletrônica e o resultado computado por ela. Os quase 156 milhões de eleitores vão poder votar para prefeito e vereador das 8 da manhã até as 5 da tarde, sempre no horário de Brasília. É possível apresentar qualquer documento oficial com foto, como passaporte, carteira de identidade ou CNH. Quem preferir usar o e-título no celular precisa baixar ou atualizar o aplicativo até o fim do dia. A partir de amanhã, para evitar instabilidades, o download da ferramenta vai ser suspenso pelo TSE. O primeiro voto a ser digitado na urna é para o cargo de vereador. São 5 dígitos. Os 2 primeiros números correspondem ao partido e os 3 últimos identificam o candidato. O eleitor tem a opção de votar na legenda, digitando apenas o número do partido. Depois, o voto para prefeito, com apenas 2 dígitos. Pode haver segundo turno em 103 municípios, que têm mais de 200 mil eleitores. Mais de 15 mil candidatos disputam mais de 5.500 vagas de prefeito e 432 mil tentam os mais de 58 mil cargos de vereador. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o falso laudo médico apresentado por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos. A Justiça Eleitoral determinou que o conteúdo da página de Marçal numa rede social não pode ser acessado pelas próximas 48 horas. Esta é a mensagem que aparece no perfil de Pablo Marçal na rede social, em que ele publicou o laudo médico contra Guilherme Boulos. O documento ficou por algumas horas no ar e foi removido pela própria rede social. O atestado falso apontava que Boulos teria tido um surto psicótico grave e que o exame toxicológico indicava o uso de cocaína. O documento falso apresenta a assinatura do médico José Roberto de Souza, que faleceu há 2 anos. Além disso, segundo a filha do médico, a assinatura do pai era diferente. Ele nunca trabalhou na capital paulista, onde a clínica funciona, e não emitiria um documento psiquiátrico por ser hematologista. A polícia ainda vai ouvir testemunhas. Meu pai jamais trabalhou nessa clínica, nunca trabalhou nessa clínica que foi divulgada, porque usar a identidade de uma pessoa que inclusive nem está mais aqui. Ela pode confirmar para a gente se realmente a assinatura é
condizente à assinatura do pai dela, né, se ela reconhece a assinatura ou não. É imprescindível que o dono da clínica e outros funcionários sejam ouvidos até para dizer se esse médico falecido trabalhava na clínica, não trabalhava. O laudo apresentado por Pablo Marçal ainda apresenta outros indicativos de falsidade, como o nome da clínica, que está escrito com uma letra a menos. O RG do candidato Guilherme Boulos também está com o número errado. Além da Polícia Federal, a Polícia Civil de São Paulo também vai investigar o caso. Hoje, o advogado de Guilherme Boulos esteve na delegacia e registrou o boletim de ocorrência. A falsificação de documento particular. Agora, existem os crimes contra a honra também, que o candidato Guilherme Boulos pode requerer também a instauração para se apurar. A Justiça Eleitoral decidiu que a conta de Pablo Marçal na rede social, onde o documento foi publicado, fique inacessível pelo prazo de 48 horas. À tarde, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, intimou Marçal a prestar depoimento em até 24 horas sobre o uso da plataforma X, proibida no Brasil. Na decisão, diz que a Polícia Federal identificou intensa atividade a partir do dia 2 de outubro e que hoje foram postados vídeos de uma corrida em campanha eleitoral. E veja agora como foi o último dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato Guilherme Boulos se encontrou com apoiadores na Avenida Paulista. O presidente Lula e a candidata a vice-prefeita, Marta Suplicy, participaram do evento, que também teve a presença de autoridades do governo federal. Foram quase 2 horas de caminhada. Guilherme Boulos disse estar confiante na ida ao segundo turno e acredita na ação da Justiça em relação ao suposto laudo médico, divulgado nas redes sociais de Pablo Marçal, com indícios de falsificação. A farsa foi desmascarada em poucas horas. Agora, o que a gente espera é que a Justiça tome as medidas cabíveis, a verdade circule mais do que a mentira circulou. Isso é muito importante nessa reta final. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, começou o dia com um ato em Itaquera, na Zona Leste. Posou para fotos, desfilou em carro aberto e repudiou a conduta do candidato Pablo Marçal em divulgar um falso laudo médico contra Guilherme Boulos. Evidentemente, ainda vai ser feito o laudo, mas tudo indica ali que ele tenha colocado um documento falso. Mesmo que o documento não fosse falso, já é um ato criminoso, por pegar um documento que é sigiloso, né? Está muito bem tipificado isso nos crimes eleitorais. À tarde, Ricardo Nunes percorreu as ruas da Zona Leste ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Pablo Marçal, do PRTB, fez uma caminhada que começou na Zona Leste de São Paulo e terminou na Zona Sul. Durante o evento, ele falou não ter certeza sobre a veracidade do laudo que publicou em rede social contra Guilherme Boulos. Foi checado, meu advogado que postou, e o próprio Instagram acabou derrubando. Então, assim, o que eles fazem comigo, nada acontece. Não derruba postagem, o juiz não manda derrubar. Mas quando é contra a esquerda, tudo é muito rápido. E se for falso, o senhor tem o que dizer? Se for falso, já foi derrubado, já está resolvido. Tabata Amaral, do PSB, fez caminhada pelas ruas do comércio popular do centro de São Paulo. Depois fez carreata pela Zona Leste, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do mesmo partido. Ela fez um balanço da campanha e acredita em uma virada para o segundo turno. Quase metade da população não cravou o voto ainda. Isso é muito maior do que a gente teve nas últimas eleições. E a gente sabe que a gente não tem essa campanha ultra mega milionária como os outros têm, mas a gente tem muito voluntário, a gente tem muita mulher que acredita, então agora é pedir para multiplicar. José Luiz da Atena não teve agenda pública, mas também comentou o laudo contra Boulos. Esse cara simplesmente se promoveu contra as individualidades de um coletivo que se chama democracia. Esse é o maior risco que existe contra a democracia. Ele é o maior risco que existe contra o processo democrático desse país. Tem que ser parado pelas leis. Marina Helena, do Novo, se reuniu com apoiadores em uma praça na Zona Oeste de São Paulo. Altino Prazeres, do PSTU, conversou com metroviários. João Pimenta, do PCO, fez panfletagem no centro de São Paulo. Ricardo Senesse, da UP, teve encontro com apoiadores. Bebeto Haddad, da DC, não teve agenda pública.
Por causa da seca no norte do país, os tribunais regionais do Pará e do Amazonas montaram operações de emergência para levar urnas eletrônicas a regiões isoladas. A cena é desoladora. Nesta ilha, a 30 minutos de Santarém, região oeste do Pará, um afluente do rio Tapajós desapareceu. Eu estou caminhando onde antes era o fundo do rio. Com a seca do rio Tapajós, várias comunidades ribeirinhas estão isoladas. De acordo com a Defesa Civil, mais de 9.000 famílias foram atingidas pela estiagem. Muitas não têm como sair de casa, porque as embarcações estão atoladas na lama. Os barcos todos atolados, né? Talvez lá para janeiro que possa sair. E não é só aqui onde nós estamos vendo aí para dentro, tem muita gente aí que está tendo dificuldade até mesmo para chegar na cidade, né? Para procurar água, essas coisas aí. Muitos barcos estão espalhados pela vila. O acesso dos moradores a alimentos ficou bastante prejudicado. O baixo nível dos rios fez o Tribunal Regional Eleitoral adotar medidas emergenciais para o dia da votação. Nós fazemos tudo para chegar lá no local onde vai funcionar a sessão eleitoral e vamos chegar de qualquer jeito. Por isso nós mantemos contato todo dia com os comunitários para que digam até que ponto o rio baixou. Por conta da seca no rio Tapajós, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará aumentou em mais de 80% o número de embarcações que vão fazer o transporte das urnas eletrônicas para comunidades ribeirinhas isoladas nessa região. Se tiver condições adversas, teremos que utilizar a tração animal por meio de carroça ou até mesmo montados em animais, tipo cavalo, que tiver à disposição para fazer essa logística. No Amazonas, helicópteros são usados para levar as urnas a 78 locais de votação que ficam em comunidades que estão isoladas por causa da seca. Mais de 5.000 militares das Forças Armadas participam dessas operações. Veja ainda hoje, inteligência artificial ajuda a evitar a falta de água em Mato Grosso do Sul. E veja também, candidatos intensificam campanhas a um mês das eleições nos Estados Unidos. Monitoramento mostra o uso de inteligência artificial em eleições no mundo todo. A um mês das eleições americanas, os candidatos à presidência intensificam as campanhas em estados considerados decisivos. Kamala Harris optou por visitar os locais destruídos pelo furacão Helene. E Donald Trump retornou hoje à Pensilvânia, exatamente o mesmo local onde foi vítima de um atentado. Mal tinha amanhecido, os apoiadores de Donald Trump começaram a chegar a Butler, na Pensilvânia, mesma cidade onde o candidato foi atingido de raspão por um tiro em 13 de julho deste ano. A assessoria do ex-presidente chamou o encontro de uma homenagem ao espírito americano. Nas arquibancadas foi montado um memorial para o bombeiro Corey Comparatori, que morreu durante o atentado. A jaqueta de bombeiro ficou exposta, cercada por flores. O serviço secreto enviou centenas de agentes para reforçar a segurança do ex-presidente Donald Trump. Uma das prioridades foi garantir uma comunicação direta com a polícia local. No comício anterior, a polícia de Butler, que estava atrás do suspeito, não conseguia contato com os agentes que estavam posicionados próximos ao ex-presidente. No evento deste sábado, um dos destaques foi a presença do bilionário Elon Musk. Já a vice-presidente Kamala Harris passou o dia na Carolina do Norte, onde se reuniu com as famílias vítimas do furacão Helene. Ela anunciou que quer acompanhar de perto os esforços de recuperação das cidades destruídas. Kamala deve contar nas próximas semanas com um apoio importante, a participação direta do ex-presidente Barack Obama, que prometeu acompanhar a vice-presidente nos próximos eventos e comícios. 2024 é um ano de eleições no Brasil e em vários países do mundo. E a tecnologia tem sido muito utilizada. Um site passou a monitorar como a inteligência artificial alterou as campanhas eleitorais. Na foto, a cantora americana Taylor Swift pede votos para o ex-presidente Donald Trump. O candidato chegou a postar a imagem em redes sociais. Era falsa. Foi produzida por um programa que usou a inteligência artificial. A cantora declarou apoio à candidata Kamala Harris. A voz do presidente Joe Biden é uma das mais conhecidas nos Estados Unidos. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again.
Votar nesta terça-feira só fortalece os republicanos em sua busca para eleger Donald Trump novamente. No áudio, Biden pediria aos eleitores para ficar em casa e não votar nas eleições primárias democratas, quando o partido dele definiu o candidato. Biden nunca disse isso. O áudio também foi criado por inteligência artificial. O caso é investigado. Nas eleições da Índia, em junho passado, o primeiro-ministro Narendra Modi, de 73 anos, também foi vítima das ferramentas de inteligência artificial e apareceu dançando na campanha. A Índia e os Estados Unidos, em vermelho, são os campeões no uso da inteligência nas campanhas, seguido dos países em roxo, rosa e o azul, onde está o Brasil, sem registro de casos nas eleições municipais. Esse monitoramento global acontece em um momento crucial para a democracia. Cerca de 2 bilhões de pessoas de mais de 60 países vão às urnas em eleições locais, regionais e nacionais, como no Brasil e aqui no Reino Unido, que elegeu o novo primeiro-ministro em julho. Nunca na história tantas pessoas participaram de processos democráticos em um único ano. Esta professora da Universidade de Oxford faz um alerta. O nível de sofisticação está aumentando e a tecnologia está enganando nossos olhos e nossos ouvidos, diz ela. E acrescenta, tempos perigosos à frente, eu diria. A Agência de Inteligência Militar Ucraniana assumiu a responsabilidade pelo assassinato do chefe de segurança da usina nuclear de Zaporíjia. Um vídeo mostra o momento em que o veículo dirigido pelo funcionário da usina nuclear explode. O atentado foi numa área controlada pelas tropas russas. A agência ucraniana alegou que o chefe de segurança, apesar de ser um cidadão do país, colaborava com a Rússia. Em Campo Grande, a inteligência artificial tem ajudado a evitar o desabastecimento de água. A técnica foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Se no campo trechos de rios vêm secando pela falta de chuva, na cidade a preocupação é com o nível dos córregos. Em Campo Grande, a água que sai da natureza é tratada e chega na casa de pessoas como a dona Rita, de 63 anos. Está todo mundo sofrendo com essa consequência da secura. Nunca vi passar por isso. Campo Grande é margeada por córregos e 70% deles são preservados. A água que abastece a capital sai de mananciais. E para evitar o desabastecimento em períodos de estiagem, uma tecnologia tem auxiliado no monitoramento das águas. O córrego Guariroba é o principal e o maior reservatório. A área de captação equivale ao tamanho de quase 90 campos de futebol. E este ano, por causa da seca, foi instalado no local um observatório que utiliza a inteligência artificial. A gente consegue prever com meses de antecedência qual que vai ser a vazão nos nossos mananciais de abastecimento. Ou seja, eu consigo saber a quantidade de água que nós teremos para o abastecimento público. Além de informações meteorológicas, a inteligência artificial utiliza como base dados de centenas de baías hidrográficas no país. O mesmo recurso vem sendo aplicado em cidades nos Estados Unidos. O modelo, primeiro, ele entende como funciona a bacia hidrográfica, né? Então, assim, a quantidade de chuva que vai ter e quantidade de água que vai sair. Né? Então, o modelo ele vai funcionando a partir dos dados que ele é treinado. E apesar das irregularidades das chuvas, a resposta para o próximo semestre é favorável e sem previsão de falta d'água. Um alívio para a dona Rita, que sabe a importância de um bom gole d'água. Valorizar e, olha, tomar com muito gosto. Foi enterrado hoje, no interior de São Paulo, o corpo do jornalista e apresentador Cid Moreira. Cid foi sepultado ao lado da primeira esposa, da filha e do neto, na cidade de Taubaté. A cerimônia reuniu parentes, amigos e fãs do jornalista. Cid morreu na quinta-feira, aos 97 anos, em um hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Veja a seguir: incêndio atinge casarão do antigo Museu da Casa Brasileira em São Paulo. Veja também, quase 90% dos brasileiros criaram hábitos para preservar o meio ambiente.
Um incêndio atingiu o casarão do antigo Museu da Casa Brasileira, na zona oeste de São Paulo. As chamas destruíram parte da fachada da montagem da exposição Castelo Rá-Tim-Bum, 30 anos. Um homem ficou ferido sem gravidade. A estrutura do casarão, onde hoje está localizado o solar Fábio Prado, não chegou a ser atingida pelo fogo. A exposição também não sofreu danos, mas a inauguração, que estava prevista para a próxima quinta-feira, foi adiada. A cidade de Nova York já precisou lidar com uma cracolândia nos anos 80. Depois de investir em saúde e segurança pública, a metrópole conseguiu devolver à população as praças e os parques onde o consumo e a venda da droga ocorriam livremente. Um espaço de encontros e lazer. Ótimo para bater papo, fazer um lanche, trazer as crianças para brincar. Mesmo bem menor que o Central Park, o Bryant Park, no coração de Manhattan, é um dos lugares queridinhos dos novaiorquinos e turistas. Mas essa ilha de tranquilidade, em uma das regiões mais movimentadas da cidade, nem sempre foi tão segura e atrativa para a população. Há 40 anos, a área era dominada pela prostituição, traficantes e dependentes químicos. Os Estados Unidos viviam a chamada epidemia do crack e o Bryant Park era uma das cracolândias de Nova York. A venda e o consumo da droga aqui eram feitos abertamente e a qualquer hora. Quando você vive muito tempo numa cidade como Nova York, você cria uma consciência sobre o que está acontecendo ao seu redor. Por isso, nunca tive uma experiência ruim, mas sem dúvida hoje está melhor do que era, conta este professor de 78 anos. O crack já era um problema em cidades como Miami e Los Angeles quando chegou a Nova York no início dos anos 80, e o consumo explodiu. Primeiro no Bronx, o distrito mais pobre da cidade, e logo por várias regiões da metrópole. Além de parques e praças, prédios abandonados foram ocupados pelos traficantes e usuários. Eram as chamadas casas do crack. Junto com o consumo, cresceu também a criminalidade. Um levantamento do Escritório de Justiça e Estatística apontou que em 1987, 32% dos homicídios registrados tiveram relação com o uso de crack. Na década de 90, o efetivo policial da cidade cresceu 45%, 3 vezes mais que a média nacional. Este professor de psiquiatria explica que houve um esforço das autoridades. O governo também atuou para restaurar a ordem e, para isso, começou a usar dados e um sistema de inteligência para identificar e enviar os policiais para onde o problema estava, lembra ele. A legislação também ficou mais rígida. A Lei Rockefeller passou a ser aplicada amplamente. Determinava sentenças mínimas de 15 anos para quem fosse pego com 110 gramas de qualquer tipo de droga. Os encarceramentos dispararam. Se em 1980 pouco mais de 2.500 pessoas foram presas por posse de drogas, em 1993 esse número saltou para 26.712. Por outro lado, a criação dos chamados tribunais das drogas, que funcionam até hoje, ofereciam a redução ou até o cancelamento da pena para detidos com até 28 gramas de entorpecentes que aceitassem uma internação voluntária. Segundo o professor, a mudança ocorreu em 2 âmbitos: segurança pública e saúde. Os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares e não conseguiram encontrar um remédio que ajudasse com o vício. Por isso, as clínicas de reabilitação, as terapias e os grupos anônimos ajudaram as pessoas a mudarem a visão sobre a droga, explica. Investimentos particulares também foram feitos no Bryant Park, que falamos no início desta reportagem. Ele foi recuperado e atualmente é administrado por uma organização privada. No restante da cidade, o policiamento segue constante e a violência claramente não está mais entre as principais preocupações dos novaiorquinos e turistas. Passear tranquilamente com o cachorro, deixar a bicicleta na calçada, usar celular sem medo de ser roubado, são hábitos normais por aqui. É o conselho deste designer que pede à população que ocupe os parques, porque as pessoas também podem fazer o papel da polícia, diz ele. Israel anunciou alerta máximo para o risco de novos ataques terroristas neste domingo, às vésperas do dia em que a invasão do Hamas completa 1 ano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu voltou a ameaçar o Irã e disse que vai responder ao ataque com mísseis balísticos da última terça-feira. Netanyahu também criticou os países, em especial a França, que querem restringir o envio de armas para Israel. Em Tel Aviv,
Manifestantes foram às ruas para pedir a libertação dos reféns que foram levados pelos terroristas do Hamas. No Líbano, o exército israelense mantém as ações por terra e voltou a atacar a periferia de Beirute. Foram pelo menos 5 bombardeios. Segundo as forças de defesa do país, a área é dominada por integrantes do Hezbollah, que apoia o Hamas. De volta ao Brasil, quase 90% dos brasileiros adotam atitudes para preservar o meio ambiente, como reduzir a produção de lixo e também evitar desperdícios. Há 3 anos, a Bárbara trocou o apartamento em Belo Horizonte por uma casa ecologicamente correta na região metropolitana. Ela fez um sistema de reaproveitamento da água, instalou um biodigestor que transforma dejetos em adubo, além de ter investido em placas de energia solar. Nosso sistema de placas, ele permite que a gente produza energia e ainda mande para mais 2 casas. Dona Elô é defensora do desperdício zero. Além de reaproveitar a água da máquina de lavar nas plantas, ela recolhe e separa latinhas, garrafas e embalagens recicláveis. Comecei porque eu queria dar exemplo para os meus alunos, a questão da reciclagem, do reaproveitamento, do não desperdício. A preocupação com o meio ambiente já faz parte da vida e dos hábitos de boa parte da população. Segundo um levantamento, 88% dos brasileiros adotam com frequência mais de 5 hábitos sustentáveis, como não jogar lixo nas ruas, reduzir a produção de resíduos, evitar desperdícios, reaproveitar a água e usar serviços compartilhados. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria também revelou que os brasileiros passaram a se interessar mais por produtos que têm baixo impacto na natureza. Aquelas gerações que estão começando a aparecer nesse nível da pesquisa já carregam esse entendimento que sustentabilidade é uma agenda popular, é uma agenda do dia a dia, é uma agenda que já foi incorporada dentro do seu currículo. A ministra do Meio Ambiente defende a maior participação da sociedade na preservação da natureza. Reafirmamos a importância de gerar empregos de qualidade, reduzir a geração de resíduos e a perda de alimentos, impulsionando a transição para um modelo econômico mais justo, resiliente e sustentável. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Direto de Israel, Roberto Cabrini revela os bastidores do conflito que tem deixado o mundo apreensivo. Praticamente destruíram tudo. E mais, um ano depois da invasão do Hamas, Cabrini prepara um documentário inédito sobre a guerra. Até que eu começo a sentir tiro vindo nas minhas costas. Ele volta aos cenários que ficaram marcados pelo ataque. Surgem novos detalhes da operação contra o sertanejo Gustavo Lima. Quem é o casal apontado como sócio do sertanejo e que está no centro da investigação por lavagem de dinheiro? O Domingo Espetacular mostra o avião que teria sido vendido 2 vezes pelo embaixador. Gustavo se defende em conversa esclarecedora. Mas o que é certo e o que é questionável nos argumentos dele? A gente foi até Santa Catarina investigar uma história que envolve morte, ameaças e a disputa por uma herança. A dentista Isabel Cristina Martins foi assassinada pelo irmão depois de uma briga na frente da própria mãe. Os detalhes dessa disputa por dinheiro que se arrastava por anos e o que vai acontecer com o irmão de Isabel. É no Domingo Espetacular, que traz também ao vivo a cobertura completa das eleições municipais pelo país, depois da Hora do Faro. O Brasil já teve um prejuízo de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais com cargas de café paradas nos portos do país. As sacas levam mais de 1 mês para serem embarcadas. Demanda não falta. O Brasil segue como o maior produtor e exportador de café do mundo, mas poderia vender ainda mais. O Conselho dos Exportadores calculou durante 3 meses os prejuízos causados por atrasos no embarque de café nos portos brasileiros e concluiu que quase 2 milhões de sacas deixaram de ser embarcadas.
Todos esses contêineres estão carregados com café brasileiro pronto para exportação. A carga já poderia estar a caminho de vários países, mas segue aqui à espera de uma vaga em algum navio. Com um preço médio de cerca de R$ 1.400 por saca, todo esse café parado nos portos brasileiros já gerou um prejuízo que passa de 2 bilhões e 600 milhões de reais ao país. Essa carga permanecendo aqui, a gente é obrigado a repassar aos exportadores o custo da armazenagem. O ideal é que a carga fique no terminal, que funciona como um recinto de exportação, de 3 a 4 dias. Mas alguns contêineres estão aqui há mais de um mês. Segundo o Secafé, a estrutura dos portos brasileiros não acompanhou a expansão do agronegócio. Nós temos navios hoje de 24, 26 mil containers que movimentam containers. Esses navios não entram nos portos brasileiros. Nós temos a necessidade de ampliar a capacidade de pátio, a ampliação de rodovias, para que essas cargas tenham uma dinâmica de giro melhor e mais rápido. Um piloto brasileiro e um inglês viveram uma verdadeira aventura a bordo de um helicóptero. A dupla planejou uma volta ao mundo e visitou 35 países. Felicidade e sensação de missão cumprida. Dar a volta ao mundo num helicóptero sempre foi o sonho do André. A emoção de pilotar um helicóptero é muito, muito bacana. A gente tem a emoção, parece que a gente é um passarinho ali em cima, né? Que a gente voa abaixo e tudo mais. Para ajudar nessa aventura, ele se juntou ao piloto inglês Peter Wilson, até então recordista mundial. A dupla passou os últimos meses pilotando o mundo afora. Ao todo, foram 106 dias voando. O helicóptero utilizado foi esse aqui, com capacidade de voar 180 km por hora numa altitude máxima de 14 mil pés. Ele é específico para longas distâncias. O modelo é um Hobson 66 turbina. E essa foi a cabine em que a dupla passou cerca de 340 horas. Foram 63 mil quilômetros vendo o mundo sob essa perspectiva. A viagem começou no dia 18 de junho, em Jaguaruna, no sul de Santa Catarina. André e Peter passaram por 35 países. Os mais especiais foram os Estados Unidos e a Groenlândia. A gente pousou em cima do iceberg na Groenlândia. A gente estava procurando um iceberg para pousar, a gente foi voar em cima das geleiras, né? Inclusive na Groenlândia tem um lugar bem específico, o iceberg que afundou o Titanic saiu daquela geleira específica. Elas fazem um contorno ao norte, desce ao sul e vai para aquele mar onde o Titanic bateu. Tudo foi documentado em vídeos publicados na internet. Um orgulho para a família. A saudade era bem grande, o coração apertadinho. Tinha certeza que eles iam conseguir, tinha certeza que seria um sucesso, porque eles são excelentes pilotos. Eu fiquei com muito orgulho dele, que ele estava realizando o sonho dele. Eu fiquei com muita saudade dele também. Peter Wilson acredita que a viagem de volta ao mundo vai inspirar muitos jovens. Nós esperamos ter inspirado as pessoas, especialmente os mais jovens. Em alguns dos países por onde passamos, as crianças mais novas não têm a oportunidade de ver nada parecido com esse tipo de comportamento, esse tipo de possibilidade. Agora é descansar depois de mais de 3 meses dentro de um helicóptero, mas já com a cabeça no próximo desafio. Vamos ver o que vai ser a próxima aí, vamos ver, preciso pensar um pouco. Amanhã, mais de 5.500 municípios vão ter eleições para vereadores e prefeitos. O chefe do executivo é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Eu fui visitar uma escola em São Paulo que mudou a rotina para ensinar aos alunos a importância de escolher bem o prefeito. Aos 17 anos, Giovana já tirou o título de eleitor. A estudante está ansiosa para viver a experiência do primeiro voto. Estou conhecendo as propostas dos candidatos e estou vendo aí quem eu vou votar, quem que melhor me representa como estudante, como pessoa cidadã. O número de brasileiros entre 16 e 17 anos aptos a votar cresceu 78% em relação à última eleição em 2020. São 1.800.000 jovens nessa faixa etária no país. Por isso, informar os novos eleitores é a maneira de garantir que vão estar mais preparados para a primeira eleição da vida deles. Na escola estadual da Giovana,
várias matérias trabalham o tema política. O professor de matemática chama atenção para gráfico, para estatística. O professor de história traz como era e como é, sociologia, apresentando isso, o que o vereador faz, o que o prefeito faz. Eu acho que amarra mais para o jovem da importância disso. Os estudantes são muito estimulados ao diálogo. Eu ajudo, meu pai a escolher o melhor candidato pra gente, Então a gente sempre conversa em casa. Eu também tenho as amigas aqui na escola, a gente conversa também. No dia 6 de outubro, os 5.569 municípios brasileiros vão eleger prefeito, vice e vereadores. Os eleitores jovens ou experientes têm uma grande responsabilidade pela frente. No caso do chefe do executivo municipal, são muitas atribuições. Cuidar da prestação de serviços públicos na cidade, cuidar da gestão no que diz respeito à relação com a sociedade e a Câmara de Vereadores, cuidar da boa decisão no que diz respeito à transparência da gestão pública e implementar medidas legais que digam respeito ao desenvolvimento da cidade em sentido amplo, nas várias dimensões que dizem respeito à gestão das cidades no Brasil. E na Escola de São Paulo, essa turma sabe bem o que quer para uma cidade melhor. O que eu quero para minha cidade, nada mais do que todo mundo quer para sua cidade. É o direito ao entretenimento, a educação, a saúde. O que eu mais quero na cidade é uma educação melhor e mais acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade e mais inclusão também para essa mesma galera. O Jornal da Record termina aqui e amanhã tem a cobertura completa das eleições. Flashes ao vivo na programação, as pesquisas de boca de urna e, a partir das 5 da tarde, a apuração dos votos nas principais cidades do país. Eleições 2024, o voto na Record. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo após Heróis Eternos, tem a Fazenda, você não pode perder. Uma boa noite. Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Vote consciente. Boa noite.